Olá, eu me chamo André, tenho 26 anos de idade e moro na cidade de Novo Hamburgo, localizada no estado do Rio Grande do Sul. Pois a história que eu vou contar hoje parece até uma história de ficção e terror, mas não é. É uma história muito verdadeira. Então, eu e minha namorada Beatriz costumamos fazer viagens muito longas com a minha moto. E nos últimos dias de verão, a gente sempre viaja com frequência para um amigo nosso que mora em um lindo sítio, numa zona rural na cidade de Gramado. E fiquemos a aproveitar os finais do dia de verão e o início dos dias de inverno. E foi no final do verão do ano de 2023 que eu e Beatriz viajamos rumo a Gramado, no sítio onde o nosso amigo mora. Eu e Beatriz costumávamos sempre viajar à noite, pois o fluxo dos veículos era bem menor e aquilo facilitava a nossa viagem. Estando a alguns quilômetros próximo de Gramado, costumávamos a pegar uma estrada de terra que saía da estrada principal, pois essa estrada de terra seguia por alguns quilômetros por dentro de uma área rural, que nos levava mais rápido ao sítio do nosso amigo. Naquela noite, eu e Beatriz, seguindo naquela estrada de terra por dentro daquela área rural, foi quando comecemos a avistar muitas bandeirinhas sobre a beira da estrada, pois a estrada estava enfeitada com muitas bandeirinhas, com uma simbologia de uma estrela de 5 pontas. Naquela hora imaginemos que talvez seria algum evento, pois Gramado sempre teve fama de fazer gravações de filmes e séries e receber muitas celebridades, assim como artistas famosos. Vendo todo aquele cenário enfeitado, imaginemos aquilo. E à frente avistemos 3 homens que estavam vestindo um traje que seria túnicas escuras. Eles estavam próximos de uma caminhoneta que possuía uma carroceria de boiadeira. Naquele momento, eu e Beatriz resolvemos parar com a moto e fiquemos observando o que estava acontecendo ali. Foi quando surgiu um quarto homem e começou a se aproximar. Ele vestia um traje diferente dos outros. Estava carregando como se fosse um cajado. Eu e Beatriz, naquele momento, vendo aquele homem se aproximar, logo comecemos a colocar os capacetes e subimos na moto. Beatriz estava assustada, e aquele homem se aproximava cada vez mais, carregando aquele cajado. Foi quando ele falou: "Vocês não deveriam estar aqui nessa estrada essa noite." Eu falei para aquele homem: "Eu sempre costumo viajar para um amigo meu que mora em um sítio às proximidades e sempre costumo a cruzar pela essa estrada." E o homem falou: "Mas essa noite vocês cruzaram na hora errada, pois vocês invadiram a linha do pentagrama. Veja essas bandeiras, vocês estão dentro do pentagrama. E agora, nesta noite, vocês é como se fosse um de nós. Vocês vão ter que participar da seita." Naquela hora eu liguei a moto e tentei voltar para trás. E quando eu olhei para trás, havia mais 4 homens que estavam bloqueando a estrada. E aquele homem seguia a falar: "Vocês não têm saída. Vocês são como membros agora da seita. Descem dessa moto agora e me acompanhem." Eu e Beatriz estávamos muito assustados. Descemos da moto e comecemos a seguir aquele homem. Chegando perto daquela caminhonete com a carroceria de boiadeiro, avistemos algo assustador, que estava preso em uma jaula.
Aquilo tinha a forma de uma criança, com traças de um monstro. Era uma aberração, pois possuía rabo e gompas. E aquele homem falou: pois eu sou o líder da seita. Eu sou o sacerdote. Uma vez por ano, temos que cumprir esse ritual, pois esse ritual é o ritual de equilíbrio e poder para a cidade de Gramado. Vocês não têm ideia aonde vocês foram se meter, mas agora vocês fazem parte da seita. Quando o homem falou aquilo, aquelas pessoas que estavam com túnicas escuras viraram de frente para a gente. E vimos que eram pessoas muito importantes, celebridades que estavam ali presentes, a qual eu não posso revelar os nomes. Naquela hora, aquelas pessoas se aproximaram, e eles e aquele homem começaram a recitar palavras em outro idioma que eu e Beatriz nem entendia. Então aquele homem pegou a minha mão e de Beatriz com aquele cajado que ele estava segurando, ele furou a palma de nossa mão. Em seguida, aquelas 3 celebridades que estavam com aquelas túnicas escuras vieram com um animal que seria uma ovelha. Com aquele ferimento que eu e a Beatriz estavam na mão, gerou um sangramento, aonde aquele homem fez aquele sangue começar a pingar em cima daquela ovelha. E também aquelas celebridades também fizeram um ferimento sobre a palma de suas mãos. E também pingaram seus sangues sobre em cima daquela ovelha. Então aquele homem apontou aquele cajado para aquela jaula, aquela criatura se afastou para trás. Eles abriram aquela jaula e colocaram aquela ovelha dentro da jaula junto com aquela criatura, pois aquela criatura começou a lamber todo aquele sangue, o sangue que eu e Beatriz e aquelas 3 celebridades de túnica escura havia derramado sobre o pelo daquela ovelha. Aquela criatura, lambendo aquele sangue, logo começou a devorar aquela ovelha, fazendo um som assustador. E aquele homem falou: o ritual está cumprido. O bebê da escuridão das trevas provou do sacrifício, comeu da carne do animal e bebeu do sangue de vocês. Agora ele está vinculado a vocês. Agora o bebê da escuridão das trevas vai designar um guardião para acompanhar vocês. Então naquele momento eu perguntei: qual o propósito dessa criatura beber do nosso sangue e devorar esse animal? Aquele homem falou: o propósito é que esse bebê das trevas da sombra é o protetor da cidade de Gramado. Ele conduz Gramado. Ele propôs Gramado com poder, sucesso e riqueza. Rapidamente, eu liguei a moto, Beatriz subiu na moto e saímos daquele lugar em alta velocidade, indo em direção ao nosso amigo. Depois de algum tempo naquela estrada, com a cabeça toda confusa e assustados, chegamos até o sítio do nosso amigo. A gente mal conseguia falar com ele, estávamos em pânico, mas não contemos a história para ele. Quando eu e Beatriz fomos para o quarto para descansar, percebemos que no canto do quarto havia uma sombra escura. Então, passemos alguns dias com o nosso amigo, retornamos de volta para a cidade de Novo Hamburgo. E sempre quando anoitece, aquela sombra retorna a aparecer. E só eu e Beatriz enxerguemos aquela sombra. Vivendo essa situação, eu e Beatriz procuramos muitas igrejas, mas nada adianta. Está à noite sob a companhia de algo maligno e sombrio que nos acompanha quando chega a noite. Com muita tristeza, decidimos ser um casal sem filho e viver sob a companhia daquela sombra que está sempre nos acompanhando.
Pois vocês não imaginam. Pois eu, Beatriz, querendo ou não, somos parte de algo maligno e sombrio.